Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início hoje à associação mista, né? Que é uma mistura entre associação em série e associação em paralelo de resistores, né? Eu fiz um esquemazinho para a gente tentar visualizar e identificar quais os resistores estão em série e quais estão em paralelo, tá bom? Vamos lá? Vamos lá, então temos aqui a associação mista de resistores, tá bom? Então temos, olha, a associação que contém a associação de resistores em série e em paralelo. Então temos aí essa figura, tá bom? Temos aqui ponto de partida A, intensidade de corrente vai sair do A e vai chegar no B, tá bom? Devido a uma diferença de potencial. Aqui, ó, perceba que temos um grupo de dois resistores, tá bom? Eles estão em paralelo. Então a corrente aqui ela será dividida. Aqui temos um nó, onde nesse nó parte sobe, parte desce, tá bom? Mas no outro nó elas se unem, essas intensidades. E essa intensidade elas vão ser obrigadas a passar por esse resistor de resistência 2R, tá bom? Então pode dizer que esse 2R ele está em série com essa associação em paralelo. Vamos fazer o seguinte, dois veículos aqui, ó, X e Y, tá bom? Então um vai pela parte superior, o outro pela parte inferior. Então, cada um perde certa quantidade de energia para passar pela resistência, mas quando chega do outro lado, é como se fosse uma soma. Olha. Então, do A saiu x e y, depois do N, novamente aí tem x e y, tá bom? E esses dois passam pelo resistor de resistência 2R, perdem energia e chegam em B. Assim mesmo, é a intensidade de corrente. Olha. Aqui nós temos em paralelo, aqui em série com associação em paralelo. Por exemplo, aqui, ó, intensidade total, né? Parte dessa corrente vai pela via superior, parte vai pela via inferior. As duas passam, cada uma por uma resistência, né? Olha lá, tem um nó, depois do nó, há uma soma de novo, né? Duas intensidades, I1 mais I2. Essa intensidade total passa por dois R's e chega em B, tá bom? Repetindo, aqui está em paralelo e aqui em série com associação em paralelo, tá? Beleza? Aqui, ó, vamos ver esse exemplo aqui. Na associação da figura abaixo, a DDP entre A e C é de 120 volts. Entre A, olha lá, ele deu entre A e C, tá bom? Letra A, qual o DDP entre A e B? DDP entre A e B. Ele deu entre A e C, ele quer entre A e B. Vamos lá, a expressão pode ser diferença de potencial, que é a DDP entre A e B, é igual a resistência entre A e B, vezes intensidade de corrente que passa entre A e B. Bem, não temos intensidade de corrente entre A e B. Né? Em relação à resistência entre A e B, dá para nós encontrarmos a resistência equivalente, né? Porque nós temos aí em paralelo um em ohms, um ohms. Um ohm e um ohm. Então temos o seguinte, olha aqui. É em paralelo porque temos um nó, né? E a corrente vai se dividir no primeiro nó e se une no segundo nó. Os dois extremos estão conectados. Isso aqui elas estão em paralelo, tá bom? Olha. Então vamos encontrar essa resistência resultante aí, ó. Como você pode encontrar? Você pode encontrar pela soma do inverso, né? 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Botamos aí R1 e R1 porque as resistências são iguais, ó. Um ohm, para as duas resistências, tá bom? Por dois resistores. Pode ser também, olha, como são dois resistores, pode ser também produto pela soma. Toda vez que tiver em paralelo, você encontrar o equivalente para dois resistores, você pode fazer o produto pela soma. E também, ó, como são iguais, tem outro caso aqui mais prático, é você pega o valor de 1 e divide pelo número de resistores de resistência iguais que estão em paralelo. No caso aí são dois, então põe só dois. Vamos fazer o resultado por esse último aqui. Então nós temos resistência equivalente, né? Vai ser igual, olha. Qual é a resistência? É 1. Quantos são? São dois resistores. Então dividir 1 por 2 dá 0,5 ohms, tá bom? Então, nessa figura podemos fazer assim, ó. 0,5 ohms e para melhorar 2 ohms, tá bom? Então pronto, olha.
aqui, esse 0,5 e o 2 estão em série. Porque quem sair do A e passar por 0,5 será obrigado a passar por 2 ohms. Então, quem sai do A para o C tem que passar por 0,5 e por 2. Então, os dois estão em série. Então, vamos lá. Resistor equivalente. Como estou em série, você vai somar 2 mais 0,5. Vai dar quanto? 2,5 ohms. Tá bom? Bem, agora aqui já dá para nós encontrarmos a intensidade de corrente que sai do A para o C, que também é a mesma que sai do A para o B, ó. Tá bom? Olha, como é que fica? Diferença de potencial entre A e C, igual a resistência entre A e C, que é 2,5, vezes intensidade de corrente. Bem, DDP entre A e C, foi dado lá no problema, olha, 120 volts. Então, 120 volts, resistência equivalente, 12,5 ohms, vezes I, né? Então, isola o I, né, igual a 120 por 12,5. Dividindo dá quanto? Dá igual a 48 amperes, tá bom? Então, 48 amperes é a intensidade de corrente que sai do A e chega no C. Vamos pôr aqui para ficar melhor. 48 amperes. Beleza? Agora, daí, já dá para encontrar a diferença de potencial entre A e B, ó. Entre A e B. Por quê? Temos já a intensidade de corrente e temos resistência entre A e B. Né? O que é diferença de potencial? É resistência vezes intensidade de corrente. Então podemos fazer o seguinte, olha. Aqui, ó. Resistência equivalente, 0,5 entre A e B. Qual é a corrente que passa? 48. Multiplicando 0,5 por 48 dá igual a 24 volts. Tá bom? Então a intensidade de corrente de A, desculpa, a diferença de potencial entre A e B é 24 volts. Tá bom? Tranquilo, né? Perceba que esse processo aí é um processo mecanicista, tá bom? Se você for treinando, tinha um modo mais prático e rápido, mas esse modo que nós usamos é necessário para você que está ainda se habituando com esse assunto, tá bom? Vamos para a letra B. Olha o seguinte, ó, qual a intensidade de corrente elétrica em cada resistor de 1 ohm? Vamos lá, aqui é o processo. O que nós temos? A corrente que sai do A, 48 amperes, que também chega lá no C. Foi dado diferença potencial entre A e C, 120 volts. E encontramos, em relação à letra A, que a diferença potencial entre A e B é de 24 volts. Perceba que esses resistores estão em paralelo. Característica da associação em paralelo, que a DDP ela é constante, é a mesma para todos os resistores. Então basta você pegar um deles, né? Você usa diferença potencial entre A e B, resistência de um deles, que é de 1 ohm, vezes a intensidade de corrente. Ó. Então, vamos lá. Então já encontramos que é 24, né? A resistência é 1. Nós temos no caso 1 vezes I, inverte, e dá igual a 24 amperes. Beleza? Então tá aí, ó. Encontramos, né? A intensidade que passa em cada resistor é de 24 amperes. Claro que chega 48, divide 24 por 24, chega lá no B de novo 48. Sai do A 48 amperes, chega no C 48 amperes. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Se tiver dúvida, vá lá nos comentários e fale lá que você teve dúvida, você quer que eu resolva tal exercício. Conforme eu tiver o tempo, eu posso até fazer um vídeo do exercício que você tem dúvida, tá bom? Então, se você gostou, dá um like, inscreva-se, compartilhe. Obrigado, valeu, tchau!